A todos a paz do Senhor Jesus. No livro do profeta Ezequiel, no capítulo 43, ali no versículo 2, vai dizer que a glória do Senhor vinha do Oriente, e a sua voz era como a voz de muitas águas. A voz do Senhor, muitas vezes hoje, há uma dúvida na nossa vida, muitas vezes até um impedimento de nós ouvirmos a voz do Senhor e de nós compreendermos o que é essa voz, que é como a voz de muitas águas. Se nós chegarmos, muitas vezes, é como se Ezequiel estivesse ali falando não da quantidade de águas, mas do ruído que a voz de Deus faz. Ou seja, é como uma catarata, é como uma cachoeira. Se nós nos aproximarmos de uma cachoeira, o que acontece? O som vai ficando cada vez mais alto. As quedas das águas, pelo fato da água poder formar uma barreira sólida, ela silencia as outras vozes. Quanto mais você se aproxima de uma cachoeira, de uma catarata, mais dificuldade você tem de ouvir quem está perto de você falando. Ou seja, cada vez mais você tem dificuldade de ouvir outras vozes. Se você estiver então debaixo dessa cachoeira, aí você só vai ouvir o ruído da água. Ou seja, Ezequiel está dizendo que a voz do Senhor era tão intensa que ele não conseguia ouvir mais nada. Ele só conseguia ouvir a voz de Deus. Ele não conseguia ouvir as dificuldades em Israel, ele não conseguia ouvir os falsos profetas, os falsos sacerdotes, ele só conseguia ouvir a voz de Deus. E você ouvindo a voz de Deus, você tem tudo. Você tem toda a direção. Você tem todo o conselho. Você tem tudo aquilo que é necessário para a sua caminhada. Mas para essas vozes silenciarem, você tem que estar praticamente ser um com essa cachoeira, com essa catarata, com essas quedas d'água. Está debaixo, está verdadeiramente dentro. Porque outras vozes precisam ser silenciadas na nossa vida. Existem vozes que concorrem com a voz de Deus, que tentam atrapalhar ou impedir a voz de Deus na nossa vida. A voz da tentação. No jardim do Éden, a primeira voz contrária que se apresentou foi a voz de Satanás tentando Adão e Eva. Dizendo, ele diz isso porque se você comer, você vai ser igual a ele. Ele está querendo, de repente, te privar de prazer, te privar de ser, de privar de estar. Muitas vezes a voz da tentação, ela vai tentar tirar o lugar da voz de Deus na sua vida. Com prazeres carnais. Colocando em xeque ali se verdadeiramente é mais prazeroso e traz mais paz ouvir e ser conduzido pela voz de Deus ou pela voz da tentação, pela voz dos prazeres carnais, pela voz dos prazeres desse mundo. Foi a primeira voz que se apresentou ali e derrubou Adão e Eva. E se nós não estivermos praticamente com Deus, estivermos verdadeiramente dentro dessas quedas d'água, ouvindo a voz de Deus que silencia todas as outras, mas as outras vozes só vão ser silenciadas se eu estiver cada vez mais próximo dessas quedas d'água ou dentro dessas quedas d'água, que tipifica a voz de Deus. Outra voz que tenta muitas vezes concorrer com a voz de Deus é a voz da maioria. Porque muitas vezes nós queremos ser inseridos em um grupo. Muitas vezes nós não queremos ficar de fora, sermos vistos de repente como estranhos, como bitolados, como dizem. Então a gente acaba muitas vezes se deixando levar pela voz da maioria, pela voz da multidão. E a multidão na palavra, ela só trouxe dificuldades. Só trouxe dificuldades para Bartimeu, para a mulher do fluxo de sangue, para a cura da filha de Jairo. Ela já está morta.
Mulher do fluxo de sangue, você não pode tocar, você não pode ficar onde tem muita gente porque você está impura. Bartimeu, mandaram ele sempre se calar, a multidão mandava ele se calar, mas ele clamava cada vez mais: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A voz da maioria que tenta ditar regras de moda, tenta ditar regras muitas vezes de falar, tenta ditar costumes, tenta ditar até a educação dos teus filhos. Tenta ditar como se relacionar, com quem se relacionar. A voz da maioria, ela tenta se intrometer e calar a voz de Deus. Ou seja, te distanciando das quedas d'água, te distanciando da glória de Deus. E essas vozes tentam calar a voz de Deus na nossa vida e a voz da dúvida. A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé, que Jesus é o autor e consumador da nossa fé, e que a palavra é a palavra da fé, se não me engano, em Romanos. Então, se eu estou em dúvida, há uma voz dentro de mim da incredulidade que tenta me distanciar da voz de Deus, que tenta calar a voz de Deus na minha vida. Quando Jesus chama Pedro para sair do barco e ir até ele, ele foi. Mas quando ele começou a duvidar, olhando ao seu redor para a tempestade, o mar, tudo, ele começou a afundar. E o que Jesus vai dizer depois? Homens de pouca fé, ou homens de pequena fé. Se o justo viverá pela fé e a voz da dúvida, da incredulidade, ela está entrando no meu coração, na minha mente, me distanciando da voz de muitas águas, eu vou cair, eu vou afundar no meio de toda essa parafernália mundana, no meio de todo esse processo, esse projeto mundano, eu vou afundar. Não podemos deixar que essas vozes da tentação, da dúvida, da maioria, nos distanciem da voz de Deus, mas precisamos estar dentro, ser um com Ele. Como Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, eu a vivo pela fé. Não a vivo pela dúvida, eu não a vivo pela tentação. Eu não a vivo pela maioria, mas eu a vivo pela fé. Pela fé no Filho de Deus. Porque Ele é o autor e consumador da nossa fé. Não se deixe distanciar da voz de muitas águas. Não se deixe distanciar da voz de Deus. Não ouça a voz da maioria, não ouça a voz da tentação. Não ouça a voz da dúvida, da incredulidade, mas tenha fé, porque o justo vive pela fé. Tudo é na nossa vida, se não for pela fé em Jesus, nós perecemos, nós morremos. Então caminhe na presença de Deus pela fé. Ezequiel, quando chega ali um pouco mais à frente, se não me engano, no capítulo 47, vai falar das águas, que ele começa pelos tornozelos, depois pelos joelhos, e naturalmente o que acontece? Uma mãe fala, não vai muito para lá, só fica até a cintura, porque senão depois a água te leva. Mas muitas vezes é isso que precisamos fazer, entrar no meio dessas águas, e agora se deixar ser conduzido por elas, nos permitir perder o controle, para que Deus, para que Jesus, para que essa voz, que é a voz de muitas águas, nos conduza. Porque o que muitas vezes nós não queremos é perder o controle. Nós queremos é ter o controle de tudo. E muitas vezes só falhamos. E ouvimos tantas vozes que nos distanciam de Deus. Mas não fica só pela cintura. Porque quem fica pela cintura é criança. Quem fica com água pela cintura, pelo joelho, é criança. E você já cresceu, já amadureceu na fé. Então deixe Deus, Jesus, tomar o controle da tua vida. E não ouça essas vozes estranhas. Que Deus nos abençoe.